Olá a todos, muito boa tarde. Hoje nós estamos nos preparando para mais uma live. Hoje uma live diferenciada, né? Uma live que todas as lives são diferenciadas, né, pessoal? Porém a live hoje também vai falar sobre um item muito importante que é sobre acessibilidade para pessoas, né, espaços seguros para pessoas 60 a mais e também sobre a lei de prioridade para idosos 80 a mais. Então hoje nós estamos com a convidada, que é a Clara Viegas Miranda, e a gente já está aqui, já vamos chamar a convidada aqui para participar. Vamos ver aqui, que ela já mandou o convite. Vamos verificar aqui. Uma live ao vivo com a arquiteta. Olá! Oi, Boa tarde, Douglas. boa Tudo bem? tarde, boa tarde, Clara. Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Ai, que bom. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô te vendo bem, te ouvindo bem. Tô te ouvindo. Você tá um pouco falhado assim pra mim, mas eu não sei se é só pra mim ou se seria. Agora com baixa resolução, sabe? Ah, entendi. Bom, eu tô conseguindo te ver bem. Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre uma live muito importante. Conseguimos a conexão com a nossa convidada, ela que está ao vivo de Brasília, e eu estou, né, no Brasília, Distrito Federal, e eu estou em Navegante, Santa Catarina. Hoje, então, nossa live será sobre espaços seguros para idosos 60 a mais e a lei de prioridade especial para idosos 80 a mais. Então, a convidada hoje é a Clara Viegas Miranda, eu vou fazer a apresentação dela. A Clara Viegas Miranda é arquiteta e urbanista, empresária na Canto Arquitetura e Canto Acessibilidade, empresas sediadas em Brasília. Pós-graduada pelo IPOG em Neurociência Aplicada à Arquitetura, em Arteterapia na Educação pelo REMA, desculpa a pronúncia, e pós-graduanda em Acessibilidade pelo INAER, certificada em Economia prateada pela UNB e em Design e Inovação pela Politécnica de Milão, na Itália. Coordenadora e professora da primeira pós em Geoarquitetura do Brasil. Seja bem-vinda, Clara. A live é toda sua e você pode, pessoal, pode participar e perguntar para a nossa convidada. Bem-vindo, Clara. Obrigada, Douglas. Me senti muito honrada com o convite. Você é um grande profissional, uma pessoa que conhece muito, né, de acessibilidade, e a gente tem compartilhado já há muitos anos aí, conhecimento, tenho aprendido muito com você. Sim, E gente, eu conheço bastante a Clara, já tenho mais de 5 anos que eu conheço ela. A gente integra vários grupos de acessibilidade em prol, né, da acessibilidade, né, arquitetônica, edifício, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e a Clara é uma pessoa muito engajada nessa área, né? Clara, eu tenho várias perguntas para fazer para você, a audiência vai poder fazer perguntas também. Mas eu tenho uma dúvida aqui, um tema novo, eu vi aqui que você colocou, né, na sua bio, né? O que seria geroarquitetura? bom, a gente conhece o termo, né, o geriatra, né, que é o médico que cuida do idoso, né? Então, esse gero, né, vem da questão do idoso. Então, é uma arquitetura, é algo novo, é um estudo específico para você trabalhar com idosos, projetar para idosos. Ah, que legal, gente. Porque, É, assim, a tendência da população brasileira é cada vez mais aumento da expectativa de vida, né? E as pessoas precisam de um ambiente acessível, no caso, né? isso. A pirâmide está invertendo, né? Hoje a gente já Uhum. tem quase 16% aí de idosos no país e pessoas que estão vivendo mais e com mais qualidade de vida por conta, né, dos recursos médicos e pelo estilo de vida mesmo, né? A gente está Certo, aprendendo a viver melhor, né? certo. E assim, a gente tem que acordar para isso, né?
Sim, Porque não, a gente não tem meio a gente nessa fase, assim, vou fazer amanhã 41 anos, né? E é a ah, fase que a gente tá na correria, né? Se cuida pouco, mas o que a gente faz agora vai impactar daqui 20 anos, né? ai, Daqui isso 20 é anos, daqui verdade. 19 anos, eu serei uma idosa. E se a gente não começar a tomar algumas atitudes hoje, no nosso corpo, fisicamente, a gente não vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. E também, se a gente não tiver estratégias hoje para nossa cidade, para as nossas casas, a gente também não vai conseguir ter uma boa qualidade de vida no futuro, né? O Brasil está Sim, começando a falar sobre isso. Enquanto na Europa, Estados Unidos, o pessoal já está bem adiantado, mas lá também a população envelheceu antes, né? A sim. gente está agora fazendo a nossa inversão. Então, é um tema assim, foi super legal você ter me convidado para trazer esse assunto, porque ele realmente é muito relevante e muita coisa que a gente pode explorar dele. Gente, que legal. Então, tá tendo, surgindo uma nova especialidade dentro da área da arquitetura, voltado para pessoas, né, idosas, né? Pessoas A idosas. Maria Regina está te dando parabéns. Clara, boa Obrigada. tarde. Guilherme também aqui presente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Então, assim, vamos seguindo aqui o script, e aí qualquer dúvida vocês podem estar fazendo perguntas. A Thaís Lara Campos também dando boa tarde. Vamos lá, gente. O que caracteriza um espaço seguro para idosos e quais são os riscos enfrentados para essa faixa etária no cotidiano? Bom, é isso que a gente estava meio conversando, né? Cada um vai chegar lá na fase idosa, que é a partir dos 60 anos. Então, aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, Sim. e ele classifica que o idoso é aos 60 anos. Então, esse é nosso marco, né? Os 60 a mais. Uhum. Nós conhecemos aí, todo mundo que está aqui na live vai conhecer alguém, né, com 60 a mais, e a gente vê as condições físicas muito diversas. Então, por exemplo, tem 60 a mais lutando jiu-jitsu e fazendo Ironman, e tem 60 a mais que já teve muitas lesões, sei lá, AVC, outras condições que vai debilitando mais a Já pessoa. está mais Então, judiado pela vida, né? só aí a gente já entende que é um público diferenciado, Sim, né? Já é um público sim, diferenciado. E então, assim, como a gente vai prover os ambientes para essa pessoa que está com físico, cognitivo, tá tudo assim super atualizado, né? Tá uhum, tudo em dia, digamos assim. Como a gente sim, vai prover o espaço para essa pessoa e como a gente vai prover o espaço para a pessoa que já tem algumas condições físicas por sim, perdas, né, no decorrer da vida. E ambos vão envelhecer, verdade. cada um da sua Uhum, forma, né? sim, Então, assim, por isso que a gente fala que precisa realmente estudar sobre isso, porque não é algo simples, padrão, sabe? Não é você fazer um apartamento básico, não. É um apartamento que você está fazendo agora para a pessoa que vai viver naquela casa por mais algum tempo. E nesse tempo ela vai ter perdas. Todo mundo perde, todo dia a gente perde um pouquinho. Então, assim, essa sim, pessoa vai ter uma perda mais acentuada. Então, assim, quando a gente faz um projeto bem personalizado, a gente tem que entender muito bem quem é essa pessoa que a gente está fazendo. E quando é um casal, cada um tem uma condição diferente. Então, sim, assim, por isso é importante a gente estudar mesmo sobre o assunto. Mas, assim, basicamente, né, o que a gente sabe? A pessoa, após os 60, começa a ter a visão, né, já mais prejudicada, os 40, né, Douglas? Os 40 já põe um óculos, né? Com 60 também, né? E então, assim, temos a questão de visão, então, muita questão sobre contrastes e ofuscamentos, e o amarelamento também da córnea, né? Que acaba uhum, deixando as coisas mais amarelas, assim, então até às vezes a iluminação, a pessoa muitas vezes não gosta da luz amarela. Por quê? Porque às vezes uhum, fica mais amarelo para ela a visão, né? Então, são esses sim, cuidadinhos que a gente tem que entender, como que esse desenvolvimento físico, cognitivo, emocional,
E então, como a gente vai programar? Então, essa questão da visão é uma questão recorrente, e a questão da Aquela mobilidade questão das física. cataratas, né? Uhum. Eu vejo muitas pessoas idosas, questões de divisão das cataratas, problemas de cataratas, Às né? Que depois. vezes, por exemplo, uma diabetes já dá uma retinopatia, né? Que já tem outras Sim, implicações. sim, Então, assim, uma coisa que é básico, a gente trabalhar com contrastes. sim. Contraste entre piso, parede, porta. Contraste, por exemplo, uma mesa de vidro. Não é legal, porque a pessoa não tem assim, muita noção da dimensão, da profundidade, né, do vidro. Então, é legal você ter um móvel mais delimitado, então uma madeira, uma pedra. Evitar Então, tantos vivos, no caso, seria o caso? tantos vivos. Eu tô na casa, fazendo um apartamento, que o senhor, ele costuma bater em todas as pontinhas, assim. Quer dizer, alguma questão da visão dele que prejudica esse. Aí né, a gente chama, é desastrada, não sei o quê, mas às vezes não, é uma condição física mesmo, né? Então, agora a gente está reformando a casa, já vamos fazer esse cuidado com os cantos, fazer os cantos arredondados, né? Para evitar acidente, evitar se machucar. Que legal, Clara. Excelente ideia. Eu vou emendar aqui uma pergunta, que daí você já vai, porque eu acho que está linkando já com esse assunto que você está falando. Que é assim, como que os arquitetos, designers, urbanistas e gestores de uma edificação ou até mesmo residências podem adaptar os ambientes públicos e privados para garantir mais segurança e acessibilidade para os idosos. Daí eu acho que já entra É, nesses elementos que você vai falar. então, essa questão do contraste, esse cuidado com o arredondamento das quinas, é, ter espaços para a pessoa sentar, né? Isso é importante. É um Uhum. grande problema que a gente tem na cidade, que às vezes a pessoa sai para caminhar na quadra, dá uma volta ali na quadra dela, mas não tem onde sentar e a pessoa cansa, né? Então, assim, Verdade. ela tá disposta a sair, ela tá disposta a tomar o solzinho, mas, assim, é cansativo. Então, precisamos ter mais espaço para as pessoas sentarem. É, essa iluminação boa, que a pessoa consiga ler com boa resolução também as coisas, né? Então, se eu vou ter, por exemplo, no ambiente público, eu vou ter um guichê de atendimento. Eu preciso que a pessoa que está atendendo tenha uma boa iluminação na face para que possa a pessoa a codificar, né? A questão da boca mesmo, né? Que isso tudo auxilia, porque muitas pessoas têm perda auditiva, então a visão complementa, né? A comunicação. Perfeito. Então, isso é um ponto importante. A gente poderia falar Uma das barras de apoio, É né? isso que Que eu ia são falar barras. agora, Ah, que você é o mestre das barras, né? O Douglas tem barras lindas aí para fornecer para gente, arquiteto. E com segurança, né? Porque não pode ser qualquer barra, né, Douglas? Não é é. verdade, Tem, é tem, verdade. tem especificações corretas para ter segurança, né? Ô, Clara, deixa eu aproveitar falando sobre barras de apoio. A gente sabe que muitas. Eu já vi, eu tenho uma mãe idosa, com 62 anos. Eu conheço outras pessoas também idosas que às vezes linka a barra de apoio a um ambiente hospitalar, a um ambiente tipo, ai, não quero deixar o meu banheiro assim. Como que você faz para vencer essa, não está no script, mas como que você faz para vencer essa resistência que às vezes a pessoa ela não admite que ela tem uma limitação, o próprio idoso, né? Que Uhum, teve, por exemplo, teve a vida ativa a vida toda, e a gente sabe que a gente vai perdendo a nossa mobilidade. Eu também tenho 40, não consigo fazer as coisas que eu fazia com 20, uhum, né? Então, e eu tenho certeza que com 60 eu não faço o que eu faço hoje. Mas uhum. nós temos essa consciência porque nós trabalhamos na área. Mas tem muitas pessoas que acham que é, acha que barra de apoio vai deixar com cara de hospital, com cara de coisa. Como que você faz para vencer essa resistência da pessoa ou até da família, né? E como você trabalha elementos assim de arquitetura e design para deixar um banheiro, um sanitário, um banheiro bem bonito, assim, que a pessoa fala, nossa, que lindo, isso aqui não tem cara de hospital. Bom,
uma coisa que eu sempre falo é, gente, eu já caí num box outro dia, tomando banho, e a gente cai. Então, assim, vamos ter a barra. Isso ajuda, isso dá apoio, dá segurança. Ah, quando vai lavar pé não é ruim? Ah, é ruim, é. A pessoa concorda que é ruim, né? Ela sabe que é ruim. É mais uma resistência mesmo psicológica, né? Sim. Agora, outra forma, primeiro é a conscientização. Olha, gente, todo mundo corre risco, porque é água e sabão, todo mundo corre risco, né? Isso é um Nossa, fato. perfeito! É que criança cai o tempo inteiro. A gente acha, né? A gente acha normal, né? Mas criança levanta e passa, mas o idoso não, o 40 não, né? Então a primeira coisa é a pessoa entender assim, você não tá sozinho e você não é doente, é uma questão mesmo pra te proteger, evitar, né? Pra quê, né? Vamos evitar. Ah, entendi. Segundo, a gente tem agora barras mais interessantes, né? Então a gente pode colorir as barras, por exemplo. Então, isso é uma Sim, estratégia. Então, às vezes você quer fazer, sei lá, um banheiro para um homem, e vão fazer uma barra azul, olha, né? Então, você consegue usar umas estratégias, né? E outra coisa é assim, já tem tanta coisa bonita no seu banheiro. Olha que revestimento maravilhoso. Você acha que alguém vai olhar para sua barra, né? Então, assim, vamos olha, mudar o foco de atenção? Essa barra é só um acessório a mais. Igual tem a torneira, tem o toalheiro, tem o lixinho. E gente, pronto, você tem a pega essa barra. Vamos dica. focar no bonito. O bonito que todo mundo vai entrar aqui para falar, uau, é o seu revestimento. É essa bancada de Olha, mármore. É gente, a eu tô luz do espelho. adorando essa live com a Clara. Olha, gente, perfeito. Pega essa dica, porque a hora que você tiver uma resistência de família ou da própria pessoa, olha só o que a arquiteta Clara está falando, que, gente, é incrível. Isso tá abrindo um monte de coisa aqui na minha cabeça, porque a gente sempre ouve, né, essa situação e a gente fica meio sem saber como é. Agora eu tô vendo o seu ponto de vista, Uhum. que é focar no revestimento, é só mais um acessório, é só um item ali que é para proteção. Gente, que incrível. Olha, usem isso nos seus trabalhos. Quando vocês forem atender pessoas idosas, lembrando também que a Clara, né, como especialista em geroarquitetura, também presta consultoria para outros profissionais. Bom, a gente falou das barras, agora o piso. O que você recomenda de piso, de revestimento para a pessoa? Como é que é? Você recomenda alguma? Eu estou vendo que você está revestido de pedra atrás, né? É. Mas assim, pedras no piso você não recomenda? Se for acetinada, ok. O que a gente não pode é o polido, que escorrega, né? Ah, Escorrega, não tem sim. jeito. Outro material que a gente recomenda muito também é o vinílico, o piso vinílico. Agora tem os amadeirados, que você consegue fazer escama de peixe, dá pra fazer um trabalho bem legal. E ele também não é escorregadio, né? Então, o vinílico e o porcelanato acetinado é muito legal. Agora, a área externa tem que ser o piso externo. É ruim de limpar, é áspero, mas assim, principalmente uma casa de idoso, não dá para brincar, porque o piso acetinado numa área externa, numa área de piscina, é muito arriscado, né? Então, ideal é usar o externo mesmo. Ah, perfeito. Então, gente, já falamos de barras de apoio, nos preocupar com relação às barras. E a parte de comando ali, por exemplo, ainda falando sobre sanitário, mas isso pode ser para portas também, né? Eu acho que ainda, eu acho que não existia mais, mas esses dias eu estava procurando uma torneira elétrica para minha mãe, porque ela. E aí eu estava vendo, eu vi uma torneira com Hum, giro. hum. Bolinha. Gente, eu achava que nem existia mais, com bolinha. Sabe aquela maçaneta de escritório de girar? Eu achava que nem existia mais, porque aquilo é tão Eu anti-acessibilidade, fui porque a para um pessoa. hotel no feriado passado com a minha família e lá eram com essas bolinhas. Aí os meninos nunca tinham visto, assim. Aí todo mundo, que ruim de abrir, que ruim de abrir. É tão bom a alavanca, é tão fácil, né? Você encaixa e vai. E às vezes tá com sacola na mão, né? Com o cotovelo você abre a porta. Então, realmente, essa maçaneta, torneira, registro, né?
aquele que é mais bolinha, gente, precisa de muita habilidade fina aqui, motora fina, que a gente vai Ah, perdendo com o tempo, a gente vai perdendo a sensibilidade, né, nas pontas dos dedos, vai vindo artrose, vai vindo essas condições que vai ficando difícil esse movimento. Então, assim, vamos sim. facilitar, né? Sim, então, torneiras de pia, torneira de lavatório, torneira de pia de cozinha, chuveiro, então você sempre recomenda a alavanca, nada de maçaneta de bolinha Não. redonda, porque nada de acessibilidade. E Gente, preferencialmente, assim, com leve arredondamento, sabe? Não, porque tem umas que são bem sim, retas, né? sim. Pensando no idoso, uma coisa mais anatômica, um pouco mais orgânica, para não machucar as mãos, porque muitos têm as mãos sensíveis, né? A pele mais fininha. Sim. Bom, perfeito. Gente, eu só vou dar. Tá todo mundo dando boa tarde aqui. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Daniel. O Daniel Tesser falou que é feriado em São Paulo. Ah, Gente, é verdade. feriado do quê aí, 9 de gente? julho. Bom, aqui eu estou em Santa Catarina e ela está em Brasília, Distrito Federal. A gente está aqui na luta. Ana Jardim também, boa tarde. Depois, quem puder nos falar, gente, feriado do quê em São Paulo? Mas então, vamos lá continuar com a nossa live aqui. Então, assim, a gente falou das partes, vamos para a quarta pergunta. É, Perdão, vamos para a terceira. Quais são os maiores desafios enfrentados por idosos 60 a mais em espaços urbanos, como transportes, calçadas e centros de saúde, na sua visão? Bom, eu acho que um problema grande que eu vejo assim, em transporte público, né? É a questão do acesso do subir no ônibus, que alguns já têm algum rebaixamento, ou algumas cidades têm uma plataforma que da estação, né, que é mais alta, mas a maioria é aquele degrau super alto que pode gerar sérios acidentes, né? Não é só difícil, mas pode também gerar os acidentes. Então, esse é um ponto bem complicado. A questão dos assentos reservados, que muitas vezes não são respeitados, né? Os idosos sempre falam que entram no ônibus e tem um jovem dormindo, muito cansado, né? Então, fecha os olhinhos, guarda a mochila aqui e finge que tá dormindo. Então, assim, esses lugares são demarcados, são direito da pessoa idosa e muitas vezes não são respeitados. E então, no ônibus é isso, assim, eu acho um pouco, assim, inseguro, sabe? O próprio movimento do ônibus, eu acho que se a pessoa realmente tem que ter um assento bem seguro para ela, e quando se levantar, ter a possibilidade ali de se movimentar no ônibus de forma mais segura. Eu estava até lembrando que eu fui para Milão, né? E no Uhum. trem, a gente anda de metrô para cima e para baixo, né? Que lá tudo funciona. E é bruto, né? Assim, as freadas, né, do metrô. Eu lembrei de uma senhorinha que eu fiquei assim encantada com ela. Ela devia ser muito, muito idosa, muito idosa. Mas ela tinha um equilíbrio no corpo, assim, sabe? Um manejo no corpo. Aí eu pensando nisso, né, até para essa questão, como eles estão há mais tempo, né, com idosos longevos, eles se prepararam mais fisicamente para isso, né? É, Então a senhorinha ali no metrô tava assim de boa, assim, tava um tranco pesado, ela toda fraquinha, parecia que ela ia desmontar de tão magrinha, mas ela tava lá toda com músculo em dia, forte. ela tava firme, equilíbrio em dia. É E é uma coisa que a gente, importante. às vezes, não tem ainda no Brasil, né? Então a gente não tem esse cuidado, esse olhar para o idoso. E o idoso, muitas vezes, ele está desprotegido mesmo, né? Vulnerável. Eu E percebo que tem um item aqui do transporte que não seria tanto assim, mas eu já ouvi falar que existe em outros países. Aqui eu não sei se existe isso aí no Brasil. É, que são um semáforo mais devagar para a pessoa idosa, tipo assim, um hum, botão. Eu não sei te dizer se existe. Eu Douglas, ouvi vou te falar, contar porque sobre assim, isso. às vezes a gente que tem assim, é, que não tem, que é uma pessoa sem deficiência, já tem dificuldade de atravessar uma rua, principalmente quando a avenida é muito larga, né? Uhum.
E aí você imagina uma pessoa de andador, né? Sim. Eu fico pensando que a dificuldade que a pessoa tem. Você que mora em Brasília, eu não sei, eu já ouvi falar que as avenidas são larguíssimas, né? As pessoas, eu fico pensando, como é que a pessoa vai atravessar a rua se tem um semáforo temporário diferenciado para as pessoas idosas atravessar, porque o passo é menor. Pois é, isso é uma questão de engenharia de tráfego, né? Então, Sim. assim, são programáveis, né? Os sinais são Uhum. programáveis. Só que ainda não acho que não, que as pessoas ainda não entenderam muito essa necessidade. Mas assim, deveria ter um estudo em áreas que circulam muito idosos, principalmente, de ter essa programação mais lenta. Igual tem, por exemplo, locais aqui em Brasília, perto de mim, da minha casa aqui em Brasília, tem uma escola para cegos do governo. Sim, E daí tem o sinal que faz o barulho para o pessoal atravessar uma avenida larga. sim. E daí tem um ritmo diferente, tem o som. E então existem estratégias, mas não sei se existe a política pública, né? Outro dia Uhum. eu fui num shopping conversar com uma gestora do shopping sobre acessibilidade. E eu achei super interessante que ela disse que uma demanda que eles tinham recebido, já mais de uma demanda que eles tinham recebido, era sobre o tempo da escada rolante. Ah, Então, assim, todo mundo é um shopping gostoso, porque ele é mais vazio, é um shopping de decoração, né? Então, é um shopping mais vazio, bonito, iluminado, bem bom de andar, com restaurante bom. Então, falou que o público idoso vai muito. Só que eles reclamam do tempo da escada rolante. Então, eles alteraram lá para ser mais lenta a escada rolante. olha, que importante, gente. A escada rolante tem um É, tempo, foi alterado a porque pedido é das pessoas programável, idosas. então foi pedido isso. Olha, isso é importante. Você que é uma pessoa idosa, 60 a mais e 80 a mais, você vai descobrir que tem coisas muito importantes para 80 a mais e que você pode solicitar essas alterações, que é possível, né? Uma alteração mecânica, uma programação Uhum, mecânica que é possível fazer num shopping center, que é uma coisa assim, já é um ambiente geralmente mais acessível, né? uhum. Eu diria que é quase uma ilha, porque é, em volta, né, a gente vive numa cidade, numa sociedade que tem certa dificuldade, mas às vezes os shoppings têm a sua acessibilidade. Bom, obrigado, Daniel Fagnelli, ele gostou do nosso tema. Obrigado, Daniel Tesser, que falou do feriado em São Paulo, que é homenagem homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932. Olha só, viu? Então hoje é feriado, mas É está bom que o presente pessoal aqui de São conosco. Paulo pode acompanhar, né? Não vai Sem ter desculpa. desculpa. Quem for do estado de São Paulo, né, que nossos colegas vão ter que estar presentes. Vamos lá, obrigado pela participação de vocês, mesmo no feriado. Eu sei que vocês queriam estar nas praias das Maldivas, mas estamos aqui na nossa live mais importante. Vamos lá. Então, a gente falou dos espaços de transporte. As calçadas. Nós temos uma herança dos portugueses, da nossa colonização, que é a pedra portuguesa, que eu já tropecei, e várias calçadas que eu já vi no Brasil inteiro, no Maranhão. É incrível como esse negócio. Eu amo, né? Ela, Tanto que você gosta? eu coloquei na parede, porque Ai, não me no diz piso dá que trabalho. Então eu pus na Brasília minha tem. parede. Brasília Pus na tem minha pedra parede, ó. portuguesa. Ah, é verdade. Então, assim, Eu. o que você fala sobre pedra portuguesa, sobre piso intertravado? Qual que é a sua opinião, assim, qual revestimento que você utilizaria nos seus projetos, numa calçada? O que que você utiliza numa calçada que você torna ela segura para pessoas idosas, né? Outro dia eu vi que muitos acidentes, né, para pessoas idosas acontecem na calçada, como você É, falou, a pessoa vai caminhar, né? Então, assim, qual revestimento você recomenda e qual você eu recomendo fala representar? cimento. Eu recomendo cimento. Eu acho Cimento. Ah, que tá. liso, entendeu? Desempenado, bem feito. Para mim, sabe, quando eu faço uma casa, é o que eu especifico. Né? Cimento. Aí a gente Eu faz as concordo. áreas de jardinagem, né? A área de rampa direitinho e tal. Mas o problema no Brasil, em tudo, é a manutenção.
Então, Hum, assim, uma pedra portuguesa bem colocada, legal. Mas daí passa uma moto, passa um carrinho, levanta, o carro vai, levanta a pedra. Não vai, gente. Ninguém vai fazer manutenção disso. Não vai. Então vira arma, né? Porque a pedra em espaços públicos, Praça dos Três Poderes aqui, pedra portuguesa é arma. O pessoal tira e lança, né? E assim, tudo que vai fazendo relevo é tropeço. O passo do idoso é curtinho, é baixinho, não levanta muito o pé. Então, qualquer pequeno desnível é um grande risco. E daí, isso é com a pedra portuguesa, vai ser com piso entretrabado se não for bem colocado e feita a manutenção. E se tiver árvores com raízes, até o piso de cimento pode levantar, né? sim, Mas, assim, vai demorar mais para acontecer, né? vai Então, assim, acontecer. até o porte da árvore, a gente tem que pensar quando a gente projeta a cidade e projeta a nossa casa, né? Uma casa que a gente vai fazer, que vai colocar árvore na calçada, a gente tem que projetar também qual é o perfil dessa árvore, para não ter essas raízes que vão destruir depois. A calçada, dependendo, né? O pessoal planta muita figueira, vai para tubulação, né? Estoura a tubulação da rua. Então, assim, a gente às vezes pensa muito isolado, né? Numa coisa só. A gente tem que pensar no global, né? Pensar, abrir os Sim. olhos para uma coisa mais global. Tanto assim, de quem vai usar a casa, como a comunidade vai usar a rua, porque a gente está construindo para a sociedade, né? Verdade. Olha, gente, que boa observação da arquiteta Clara sobre essa questão das calçadas, o importante do ter um piso liso. E nós temos aqui, né, vou pegar esse gancho aqui para falar de um produto que, assim, é, a gente tem um piso parafusável. Então, você que tem uma calçada, quer fazer uma calçada lisa com concreto, isso é muito importante, evitar mesmo essas. Eu concordo plenamente com você a questão da manutenção, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas vai fazer manutenção. Não vai. Passa uma moto, passa um carro, um caminhão ali, um carrote, estraga toda a calçada, fica 3 anos para arrumar. Então, eu concordo plenamente com você que o concreto, o cimentício é melhor. E ali, o piso tátil, né, no nosso caso aqui, a gente recomenda a utilização do piso tátil preto, porque o piso tátil que dá contraste de LRV é o preto, não dá nem o amarelo e nem o vermelho. Em muitas cidades do Brasil e do mundo, capitais, já entende-se que o preto é o que dá mais contraste para as pessoas com baixa visão. Então, quando a gente está falando de pessoas idosas, a pessoa idosa ela vai enxergar mais o piso tátil preto do que o amarelo. Nós tivemos um caso aqui em 2020, que uma senhora, uma engenheira, ela estava fazendo uma adaptação para uma senhora, e a senhora estava ficando cega, ela estava com baixa visão, perdendo a visão. E aí, a maior dificuldade dessa senhora, ela falou que ela era de saber quando que começava e quando que ia acabar a escada. E aí a engenheira, na época não se falava tanto em LRV, em contraste, aquela coisa, trouxe ela aqui e ela falou, colocou os 5 pistaches que a gente tinha de cores Uhum. e todo mundo sempre achava que esse é o amarelo, né? Não, essa aqui. A senhora que estava com baixa visão, ela falou o preto. Ela enxergou o preto Ó, primeiro. A plaquinha de corrimão, ela quis colocar. E ela quis colocar na casa dela. Eu achei diferente, porque geralmente em casa a gente não é obrigado a colocar o piso tátil uhum. nem nada. Mas ela E aí entendeu ela, a ela importância, né? a importância do contraste. E aí foi assim, a pessoa, a arquiteta na época, desculpa, a engenheira na hora, ela mudou a barra de inox para preto, ela colocou toda essa questão do contraste para garantir a questão da acessibilidade. Então, você que vai fazer uma calçada, for projetar, claro que tem legislações hoje em dia municipais que padronizou o vermelho, que padronizou o amarelo, mas tenta verificar se você consegue colocar o preto e temos o parafusado, né? Que você não precisa E colar e já pega pronto já. aí a questão de manutenção, né? O parafusado vai durar mais, porque Muito o mais. outro vai com a cola. Choveu, fez sol, Brasília que tem esse clima seco e úmido que fica esse contraste, né? Sim. E o De concreto temperatura. quebra também, né? Às vezes é um concretão finurinho Hum. só. Então vamos Agora, lá. e mais uma coisa, né? O preto Pode vai ficar falar. bem mais elegante, falando como arquiteta. Verdade. Verdade. Verdade mesmo. Então, se Ó, ele, se surgiu ele uma. é mais útil e ainda fica mais bonito, né? Não tem por que não usar. Verdade. Tem
perguntas aqui, participação, vamos ler. Ai, só um minutinho. Por ordem aqui de chegada. Fabiana, muito bom o contraste do piso preto. Hoje é o que dá mais contraste. O metrô do Canadá todo foi colocado piso tátil preto. O metrô da Austrália todo foi piso tátil preto. Então, gente, o planeta inteiro diz que coloca o preto porque sabe que é o que mais contraste. Então, não inventa de colocar o amarelo. Vamos lá, né? Vamos verificar aqui. O Noel Éder está te fazendo uma pergunta, eu acho. Existe uma técnica simples para plantar árvores de grande porte nas calçadas e as raízes não estourar o piso. Seria você colocar uma manilha ou tubo de uma certa profundidade guiará a raiz da árvore. Ah, é uma dica para o Muito fundo. legal. Vai dar uma dica bem importante aqui do Éder. Então ele fala para Delimita, né, a raiz. colocar um tubo, uma manilha ou tubo de uma certa profundidade que vai guiar a raiz para baixo. Olha só, gente, perfeito. Obrigado pela participação. O deputado falando para a gente essa dica aqui muito importante. Vamos lá, então. Vamos continuar com as perguntas. Existem políticas públicas ou incentivos específicos no Brasil voltados a espaços de criação mais seguros para a população idosa? Olha, eu tenho visto muito movimento no sentido da pessoa com deficiência, de começar a ter financiamentos específicos, né? Eu não tenho visto para idoso. Eu posso até estar enganada, espero que eu esteja enganada. Mas eu não tenho visto, assim, de a gente conseguir pegar um financiamento para uma obra, uma coisa assim, para adaptações de idoso, né? Sim, infelizmente nós temos leis avançadas no nosso país, o Estatuto do Idoso, mas eu concordo que hoje o foco está em tudo voltado para pessoa com deficiência e poucas voltado para pessoas idosas, né? Infelizmente, É, e é uma coisa que todo mundo vai, inclusive tem uma lei que a gente vai falar no final, gente. A gente vai correr aqui com o tempo, mas a nossa convidada está falando que realmente a gente não consegue visualizar políticas para pessoas é. idosas. Bom, vamos lá. Como que a comunidade, a família pode contribuir para tornar os ambientes domésticos mais seguros e acolhedores? Você falou sobre isso e falou sobre o Estatuto do Idoso e me deu um link aqui na cabeça, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, que mudou, antes era Estatuto do Idoso, né? Aí, em 23, mudou para Estatuto da Pessoa Idosa. Desculpa, em 22, para Pessoa Idosa. Todas as leis colocaram o Pessoa Idosa, fizeram essa alteração no termo. E uma coisa que fala, deixa eu ver até se está aberto aqui que eu estava lendo, achei legal. É, quem é responsável pelo por cuidar desse idoso, né? No artigo 3 do estatuto, ele fala assim: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Eu Olha, achei tão bonito isso, porque assim, às vezes fica lá, ou o idoso se vire, ou a gente joga a culpa do governo, ou a família que resolve o problema. Mas quando ele fala aqui que a pessoa idosa, ela é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar tudo, né? Para a pessoa ter uma vida digna. Eu achei isso tão bonito porque amplia um pouco, né? Assim, todo mundo tem responsabilidade. Eu tenho, você tem, né? Os nossos amigos aqui que estão assistindo têm. E então, assim, é... e assim, não é só do meu velhinho que eu tenho que cuidar, né? É pensar para de todo mundo, todos, né? Da pessoa todos, idosa no de geral, né? todas as pessoas idosas. Então, Muito assim, cada importante um esse na sua artigo. profissão, cada um no seu
A Fabi fez um complemento ali. Teve um acréscimo à legislação sobre maus tratos aos idosos e pessoas vulneráveis, tornando o crime com maiores penas. É. Então, assim, é muito importante a gente, como sociedade mesmo, discutir isso, né? É, E aquilo, né? A lei, o Estatuto do Idoso foi feito em 2003. Ou seja, tem 22 anos que foi feito. E a gente está conversando disso hoje como se fosse novidade. Aí, Douglas, se a gente não discutir isso com urgência, quando a gente, daqui 20 anos, a gente não vai ter nossa velhice digna, não, vamos ter. é, é que assim, Então, ó, assim, a o que a gente gente tem. fizer hoje vai ser o que a gente vai usar daqui a pouco. Verdade, você tem toda a razão. A gente tem que estar sempre falando sobre isso. Outro dia eu via que a Lei Brasileira da Inclusão já fez 10 anos. Eu falei, gente, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, já se passaram 10 anos dessa lei. Então, concordo com você. A gente tem que falar mais, dar garantias. E tem uma lei que eu fiquei sabendo essa semana, que a gente vai ler já Hum, já, e tipo assim, é que infelizmente assim, ó, muitas pessoas não falam sobre a lei, não há divulgação, as pessoas sabem muito pouco dos direitos, né? Então vamos lá. Agora vamos chegar aqui, nós estamos na parte de que nós vamos falar das pessoas 80 mais. uhum. 80 mais. Então agora a Clara falou um texto ali super importante da lei do Estatuto da Pessoa Idosa, onde que todos nós somos praticamente responsáveis sobre a pessoa idosa, seja quem for, mesmo não sendo nossos parentes ou familiares. Vamos lá. O que diz a lei número 13466 de 2017, que estabelece a prioridade especial para idosos a partir de 80 anos, e como que ela se diferencia da prioridade geral prevista no Estatuto do Idoso? Pois é, o Estatuto do Idoso é a partir de 60 anos, né? Aí ele fala que com 65 tem alguns direitos diferentes. Então, por exemplo, se a pessoa vive em miséria, com 65 anos, ela pode ter um direito a uma aposentadoria, digamos assim, né? Sim. Para poder, para sua subsistência. E também o transporte, na maioria da cidade, pelo estatuto, é a partir de 65 anos que a pessoa tem direito. Algumas cidades permitem com 60, mas assim, a maioria é 65 anos. Brasília mesmo é 65 anos. Então, com 65 anos tem essa diferenciação. Mas com 80, aí entra isso que você está falando de algum, por exemplo, se eu tiver uma fila e tiver lá pessoas de 60, 70, 79, o de 80 vai ter preferência na fila, né? E E no o de atendimento de... 80 ele tem preferência até sobre pessoas com deficiência, né? Se Uhum, tiver sim. ali uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, e chegar uma pessoa de 81 anos, essa pessoa com 81 anos, ela vai ter prioridade, ela é como se fosse super prioridade, ela passa na frente de todas as pessoas, seria isso? Isso, no estatuto fala prioridade especial, né? Entende-se que a pessoa ela tem mais até vulnerabilidade, né? Então, que a gente sabe que às vezes tem um de 80 mais saudável que o de 60, né? Mas ele tem esse direito. Ele tem esse direito. E então, no atendimento de saúde também, mesma coisa, né? Não é só na fila, no atendimento de saúde também. A não ser que chegue uma pessoa baleada. Daí essa pessoa baleada vai passar na frente. Mas se não, ela é a prioridade. Prioridade máxima. Ah, E uma coisa gente, interessante, sabe o que que é? o Para quê? processos jurídicos, processos na justiça. Então, pessoas de 80 têm prioridade também nas decisões judiciais, que Ah, é importante para a pessoa não ficar esperando, né, e não usufruir do benefício que ela pode ter. que Então, às vezes, tem gente que tem uma legal, aposentadoria gente. presa, sabe? Umas coisas assim. Com 80 anos, ela tem um julgamento antecipado. Mais rápido. Que interessante, gente. Olha só como importante. Ela fala,
A Clara falou da vulnerabilidade das pessoas 80 a mais. Ai, gente, é uma idade que eu sei que eu nem chego lá, porque ó, é muito tempo. Olha, os problemas de saúde que a gente já tem hoje, com a nossa alimentação toda cheia de embutido e agrotóxico, se eu chegar até os 60 é muito. Mas vamos ter tem mais uma pergunta aqui da Eliane Brutron. De acordo com o censo de 2022, quase 50% das pessoas com deficiência são idosas. Olha só, ela trouxe um dado Uhum. aqui que quase 50% das pessoas com deficiência são idosas, né? É É, uma algo. discussão que eu estava vendo outro dia é, por exemplo, idosos com autismo. A gente não fala dos idosos com autismo, né? A gente Não. fala, ah, tem Alzheimer, tem não sei o quê, idoso. Mas tem pessoas que já carregam coisas que não foram tratadas a vida toda, né? Inclusive uma falta de diagnóstico, por exemplo. E que daí, na idade mais avançada, começa a ter algumas questões emocionais ou psicológicas ou de comportamento que pode ser influência de outras coisas, né? Então, até de um transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, assim, Então, gente, são coisas que a gente está começando a ver, né? Parece óbvio depois que fala, né? isso é Mas, mas, verdade. mas a gente não fala, a gente fala muito sobre criança, né? Agora sobre jovens, ou pais que estão, das crianças que estão descobrindo diagnóstico por conta das crianças, né? É, Mas não fala dos avós. a gente Ah, não. com T21, né? Pois é, os com T21, com esses recursos de saúde, estão vivendo muito mais, né? As pessoas com síndrome de Down, idosas. Tá. Aqui vamos falar sobre a próxima pergunta. A gente estava falando sobre os 80 a mais. Quais são os principais direitos assegurados? Acho que você já falou, pela prioridade especial e como garantir que eles sejam respeitados em locais como hospitais, bancos e repartições públicas. Qual que é a sua opinião? Como que garantir esse direito das pessoas com 80 a mais? Porque são poucas pessoas que saibam disso. Pois é, a gente precisa espalhar isso, gente. Cada um É, no seu Insta, na sua vida, na sua comunidade. Tem que falar, a gente tem que falar dos direitos, né? Uma coisa, Douglas, que o Estatuto fala que é bem impactante também, é o seguinte, que a pessoa que faz uma ação contra o idoso ou uma omissão contra o idoso são penalizadas, devem ser penalizadas. Então, se você sabe, por exemplo, que um idoso está sofrendo algum tipo de abuso, né, normalmente até financeiro, né, o que mais acontece, é, se você sabe, não tomar providência, você está sendo conivente e você pode ser responsabilizado civilmente por isso, criminalmente por isso. olha só que interessante. Então, assim, gente, vamos divulgar que essa lei sobre acessibilidade e sobre prioridade para as pessoas 80 a mais, eu acho que isso é fundamental a gente divulgar. Eu acredito que falta sinalização, a maioria das placas não traz essa informação. A gente vai começar a trabalhar isso nas placas de atendimento preferencial, porque é exatamente como a Clara falou, se uma pessoa com deficiência ou se uma pessoa com 68 está ali na fila e uma pessoa com 80, ela tem direito de passar na frente. Uhum. Isso é lei. E E é você bom não viu estar nenhuma claro para não ter placa. confusão, né? Porque É, e, brasileiro gosta de uma confusão em fila. é, então, assim, eu acho que é muito bom a gente, nas próximas, próximas placas ou de atendimento preferencial, atendimento prioritário, a gente colocar essa lei para que as pessoas façam uso e que não dá BO, né? Porque Uhum, as pessoas adoram, como você falou, adoram fazer confusão, e aí se uhum, chega ali, a pessoa tem o direito, né, e não sabe. uhum. Perfeito. Vamos lá. Na prática, quais têm sido os maiores desafios da aplicação efetiva dessa prioridade especial? A gente acho que falou ali, né? A questão Douglas, sabe uma do. coisa que eu lembrei quando você falou da placa? Da questão das vagas, das vagas de estacionamento, que 5% das vagas de estacionamento público ou privado precisam ser reservadas para idosos. 5%. E elas têm que estar com um desenho na vaga, Sim, né? E isso foi uma mudança também de paradigma enorme
enorme, que você vê que mudou o desenho em 22, quer dizer, foi outro dia. Até então, as vagas para idosos eram qual desenho? Um homenzinho com a bengalinha, corcundinha lá. Que não representa nem os de 80 mais, porque os de 80 são tudo espertinho, né? É, Todos estão lá no Pilates. E mudou agora para outro símbolo, que é o homenzinho lá com 60 a mais. sim, Só que a gente sim. ainda vê muito o símbolo anterior, né? Não sei como Vê. você vende, né, aquela máscara que pinta o estacionamento. Ah, o molde de pintura, sim, mas a É. gente, quando mudou, na verdade, antigamente o correto era o escrito pelo Uhum, CONTRAN, só que muita gente usava o símbolo da ABNT, que é esse arcadinho corcunda que você uhum, falou, né? Mas quando mudou em 2022, que foi recente, a gente já usou aquele que é uma pessoa em pé com escrito 60 a mais. Então, hoje em dia, é só aquele ali mesmo. E eu acho isso sensacional, porque realmente, como você falou, tem pessoas aí com 62, 65 que faz atividade física, pilates, corre, tem saúde melhor que a gente, né? Eu uhum. coloquei ali que o Éder perguntou qual é a lei que fala da prioridade para as pessoas 60, 80 a mais. Essa é a lei federal ali, o número que eu peguei aqui. Bom, agora vamos lá, né? Como os próprios idosos e seus familiares podem agir para agir quando esses direitos não são respeitados? Há canais de denúncias ou órgãos de apoio? Tem. O mais conhecido é o Disque 100, que é sobre a violação dos direitos humanos. Então, não é só para o idoso, qualquer tipo de denúncia nesse sentido de violação dos direitos humanos, tem o Disque 100. Algumas cidades já têm as delegacias para a pessoa idosa, para a proteção da pessoa idosa. Não são todas ainda no Brasil, mas já tem assim delegacia específica. Ou algumas são um pouco mais geral, trata de vários assuntos, inclusive a pessoa idosa, que já é um ambiente mais selecionado, digamos assim, né? Não fica Sim, misturado com todo tipo de crime. Tem a Defensoria Pública, né? Que pode ser acionada. E algumas cidades que têm alguns números específicos de denúncia, mas aí tem que dar uma gugada. Cada cidade vai ter um código. Mas o geral mesmo é o Disque 100. perfeito. Olha, então, o código como a própria Clara falou durante a live, sobre o processo, sobre essa lei que a gente colocou ali, a 13.466 de 2017. Se você for uma pessoa com 80 a mais e você tiver o seu direito à acessibilidade negada, ou se você tiver o seu atendimento negado, alguma coisa assim, além de você fazer a denúncia, né, você ainda vai ter uma prioridade nos processos. Então, é muito importante que você faça, exija o seu direito e a sua familiar também. Eu lembro que no grupo que eu ouvi falar sobre essa lei com a Maria Regina, ela falou que a mãe dela que ela fez essa prioridade, ela utilizou. Ó, no Rio Uhum, de Janeiro é 165. Bom, mas no setor privado, geralmente, que você pode também utilizar o Procon, tá? O uhum. Procon é um órgão que dá para fazer até online, muitas vezes, a denúncia. Tem o site Reclame Aqui, mas eu acho que o Procon é o ideal para casos por exemplo, você vai num hotel. Ah, o seu hotel não é acessível, ou não tem acessibilidade, ou não tem atendimento prioritário que te deram. Aí eu acredito que o Procon e todos esses canais que a Clara falou. Bom, Clara, a gente está chegando no finalzinho, a gente não tem perguntas mais aqui da audiência, já as perguntas estão se encerrando. E aí agora a gente vai te fazer uma pergunta para você, né? Agora falando sobre a Clara, arquiteta, ah, a Fabiana fez a pergunta, onde é o Ligue 100? Disque 100 eu acredito que é geral, é nacional. É ligado ao Acho que é só Ministério. digitar 100 ali Só 100. já vai funcionar. Em Deve ser tipo Brasília, acho um. que é um 56, que é o específico da cidade. Ah, sei. Aí é o que Bom, a Regina falou que né, no Rio é outro código, então tem uns específicos assim do estado ou da cidade.
No Rio é Mas, 165, a Rio de Janeiro. O Disque 100 é lá nacional, mas provavelmente eles podem querer encaminhar para alguma coisa estadual ou municipal, né? pode Mas, ser. olha, Ainda graças bem que eu não a Deus, eu precisei nunca, usar. eu também, é isso que eu ia falar agora. Mas é bom a gente saber. Até agora, graças a Deus, a gente nunca presenciou nada de nenhum caso, graças a Deus, de pessoas idosas sofrendo maus tratos ou alguma coisa na minha frente. Ai, olha, não tem psicológico. Vamos lá. Um sonho, Clara. Ah, um sonho que tem acessibilidade, que as pessoas consigam ir num lugar e usar esse espaço, sabe? Totalmente. A pessoa possa chegar sem tropeçar, sem torcer o pé, e possa entrar, sem entrar numa mesa confortável, ir ao banheiro, né? Que a gente sabe que muitas vezes essa coisa mínima, né, que a gente faz sem a deficiência, né? A gente consegue ir nos lugares, usar, mas muita gente não consegue ir num café e usar o sanitário. Então, assim, impossibilita ela de fazer uma coisa tão gostosa, tão corriqueira, né? E então, assim, o meu sonho mesmo, né, o que eu luto diariamente, é para que tenha acessibilidade, que as pessoas entendam isso, né? Entendam o valor disso. No meu Instagram mesmo, eu trabalho mesmo assim, essa questão da cultura da acessibilidade que eu falo, né? Da pessoa entender que precisa ter acessibilidade. E quando a gente fala, quem tá ali no nosso grupo, ali no nosso ciclo, vai entendendo, vai abrindo os olhares, né? Que as pessoas ainda não tiveram contato. Então é muito importante que todo mundo fale. Quem já teve a consciência, passe essa consciência para frente. Porque as pessoas são super receptivas com isso. Eu tenho tido retornos super positivos de pessoas assim, que não são da área de arquitetura, né? São de áreas diversas, que estão abrindo os olhares para a cidade por conta dessas conversas que a gente tem. Então, assim, eu tenho esperança, né? Eu tenho esse sonho e eu acredito que a gente está no caminho. Eu acho que as coisas estão acontecendo. Perfeito. E o seu slogan? Ah, meu slogan é: vamos tirar as barreiras para todos circularem. Gente, perfeito, então. Bom, é com essa live super incrível que a gente vai falar, trouxemos aqui informações importantes para vocês fazer projetos, trabalhos para pessoas idosas, 60 a mais. Ah, a gente não falou do alarme, mas bom, a gente fala depois. O alarme dos sanitários nos banheiros Sim, é muito importante super também para as importante, super importante. pessoas. Bom, obrigado, Fabiana. Obrigado, Daniel Tesser. Obrigado, Daniel Fagnello, Ana Jardim, Fabiana, Maria Regina, Noel, que participou também. Gente, muito obrigado por todos vocês que participaram, tá? Agradeço de coração ao tempo e à disponibilidade da convidada Clara Viegas Miranda e agradeço a todos vocês. Clara, muito obrigado e uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês todos. Obrigada, gente. Até a Tchau, tchau. próxima.